Olá, sabe aquela pergunta que a gente sempre se faz? Para onde, afinal, vai o dinheiro dos nossos impostos? Pois é, nesta análise a gente vai seguir o rastro desse dinheiro para desvendar um dossiê completo sobre o desperdício de recursos públicos aqui no Brasil. Vamos lá! E para começar, vamos direto a um número que já choca de cara: 69 bilhões de reais. É isso que a corrupção sozinha custa ao Brasil por ano. Para se ter uma ideia, isso é quase como se cada brasileiro trabalhasse um mês inteiro só para cobrir esse rombo. É uma cifra que, logo de cara, já mostra o tamanho do nosso desafio. Então, a grande questão é essa, né? Para onde que vai tanto dinheiro? O que o dossiê mostra é que a resposta é bem mais complicada do que parece. A corrupção, na verdade, é só a ponta do iceberg. E é aqui que a gente começa a entender por que a corrupção é só uma parte do problema. Existem outros ralos gigantes que são parte da estrutura do Estado, são focos de ineficiência que, de forma silenciosa, vão consumindo bilhões e bilhões dos cofres públicos. E olha só um exemplo bem concreto de um desses ralos. Pensa nisso. Nos últimos 10 anos, quase 16 bilhões de reais foram colocados em estatais que dependem do Tesouro só para conseguir sobreviver. É um fluxo de dinheiro público que não para e que serve para cobrir déficit, em vez de ir para serviços que a população precisa. E essa imagem aqui, ela mostra a consequência mais triste e visível desse desperdício todo. Milhares de obras paradas por todo o país. São escolas que nunca viram aluno, hospitais que nunca atenderam um paciente, estradas que simplesmente não levam a lugar nenhum. São verdadeiros monumentos ao dinheiro público mal aplicado. Mas e o desperdício não está só nas obras, não. O dossiê também nos leva para dar uma olhada no topo da pirâmide, para entender o custo de manter as autoridades mais altas do país. E quando a gente compara com a realidade da maioria dos brasileiros, nossa, o contraste é gritante. Vamos dar uma olhada nos salários base. Um ministro do STF, por exemplo, ganha mais de 46 mil reais. Presidente, deputados e senadores, 44 mil. Agora, olha ali do lado. A renda média do cidadão comum, que fica em torno de 3 mil reais. A diferença já aí é enorme, mas esse é só o começo. Pois é, o salário base é só a pontinha da história. O custo real para manter essas autoridades vai muito, mas muito além do que está escrito ali no contra-cheque. E aqui a gente vê o quadro completo. Quando a gente soma todos os benefícios, todos os auxílios, o custo mensal de um ministro do STF salta para cerca de 150 mil reais. O de um deputado federal, 250 mil. E o de um senador pode chegar a 300 mil reais por mês. A diferença para o salário base é simplesmente gigantesca. E o que explica essa diferença toda? São os privilégios. Coisas como férias de 60 dias para o judiciário, carro oficial com motorista à disposição, a cota parlamentar para cobrir todo tipo de despesa, verbas de gabinete para contratar um monte de assessores e, claro, auxílio moradia, auxílio saúde. Cada item desses é um custo a mais que sai do nosso bolso. E para colocar essa desigualdade em perspectiva, o dossiê traz esse dado aqui que é impressionante. O salário de um ministro do STF é mais de 2.200% maior que a renda per capita do Brasil. Isso faz da gente o segundo país mais desigual da América do Sul nesse quesito específico. E todo esse custo gigantesco, claro, tem um endereço. A manutenção dessas estruturas imponentes, como o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, já representa por si só uma fatia bem grande de todos os gastos que a gente está discutindo aqui. Bom, diante de um cenário desses, que é tão complexo e, vamos ser sinceros, bem desanimador, a pergunta que não quer calar é: tem solução? Existe um jeito de reverter essa lógica de desperdício? E a boa notícia é que, sim, o dossiê não fica só apontando os problemas, ele também propõe saídas. Na verdade, ele traça um mapa com 5 grandes reformas estruturais que poderiam, segundo a análise, virar esse jogo. E o plano de ação é bem claro. Primeiro, fazer uma reforma administrativa para valorizar o mérito no serviço público. Segundo, o fim dos privilégios para a classe política. Terceiro, a privatização daquelas estatais que só dão prejuízo. Quarto ponto, usar a tecnologia para ter transparência total, para auditar os gastos em tempo real. E, por fim, o quinto passo, tolerância zero com obra parada, responsabilizando quem deixou isso acontecer. No fim das contas, a conclusão do dossiê é muito forte e direta, e ela resume tudo perfeitamente. A frase é: o Brasil não é um país pobre, mas sim um país mal administrado. Isso quer dizer que o dinheiro existe,
O que falta é uma gestão melhor, mais eficiente e que pense no cidadão. E a gente termina com uma provocação para todo mundo pensar. O dossiê mostra o preço da ineficiência. A pergunta que fica é: qual é o custo da oportunidade? Com esses mesmos recursos, se fossem bem usados, que Brasil diferente a gente poderia construir? Fica aí a reflexão.